Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do Dr. Carlos, a gente chama ele de Carlos Magno, mas é Luiz Carlos Freitas Magno. Para quem o conhece, é só o delegado do DENARC, Dr. Magno, é assim que as pessoas conhecem. Hoje é professor universitário, já é aposentado como delegado e autor do livro Prevenção às Drogas, Viva Livre. E hoje ele está falando sobre o tema, a fé na recuperação. Portanto, se você assinante, tiver dúvidas sobre esse tema, precisar de alguma informação, orientação, entre em contato conosco através do nosso e-mail programaabc@net.com.br ou pelo hotline, o WhatsApp 11 9 73 18 84 36. Nós também temos aqui uma especialista nesse telefone, nesse WhatsApp, para te dar uma orientação para diminuir a sua ansiedade. Tenho certeza que você vai ficar bem mais orientado do que fazer e como fazer. E a gente vai continuar explorando o conhecimento do Dr. Magno, uma vez que ele tem vasta experiência nesse segmento, como delegado que foi, vivenciou muitas situações. E aí, estou perguntando, doutor, sobre que, assim, há muitas pessoas ainda com essa ideia de que usar certas substâncias é coisa para quem não tem instrução, sabe? De repente, como meu filho vai usar uma maconha, isso daí é coisa de periferia, ou qualquer outra droga, ou é pobre, enfim, existe alguma classe? Como é que podemos entender isso? Nós vamos dizer que a nossa experiência tem mostrado muito claramente que droga não escolhe classe social. Doutor Cláudio, lá no departamento de narcóticos, atendíamos pobres, realmente pessoas da periferia, da cidade de São Paulo, dessas cidades do entorno, Osasco, Santo André, São Caetano, Carapicuíba, essas cidades, até de outros estados. Então, classe social, pobres, classe média, média alta, muito ricos, o mesmo problema com droga. Que drogas? As mesmas. Maconha, cocaína, crack, lança-perfume, éter, acetona, não tem, é social. Descobrimos mais, que droga também não escolhe cor da pele. A droga está pouco ligando se você é branco, negro, mulato, amarelo, vermelho. Se é católico, protestante... Mas ela é tão democrática que ela não escolhe a religião. A droga está pouco ligando se você é católico, espírita, evangélico, se você é da Igreja Batista, da Universal, Testemunho de Jeová, judeu ortodoxo. Irmãozinho, droga não escolhe. Não sei se você é ateu, não escolhe. Ela não escolhe. Doutor Cláudio, a droga pega pessoas. Gosto muito do professor Samitiba quando ele diz assim, só há uma defesa contra a droga. Não leve isso à boca. Não experimente. Então, por exemplo, hoje nós sabemos, a universidade, eu sou professor universitário, então, quer dizer, a elite pensante do país, de qualquer país, são os estudantes universitários. E veja que a universidade, inclusive a nossa universidade maior, os problemas ali dentro são os mesmos. Os nossos alunos médicos, engenheiros, do curso de Direito, Engenharia, a USP lida com um problema sério de álcool, cocaína, LSD e outras drogas. E para mim, eu considero isso mais grave ainda, porque esses estudantes, doutor, daqui a poucos anos serão os nossos médicos, engenheiros, advogados. Quer dizer, eles estarão com o país em suas mãos para governar, para administrar, e um alerta, se eles usaram drogas durante a universidade e não pararam, eles vão continuar usando como profissionais. E isso assusta. Isso é um perigo. Você imaginar que alguém já formado, engenheiro, médico, advogado, e dando continuidade ao uso de droga. Então, hoje nós até temos, sim, em todas as classes, pessoas que utilizam, contudo, nós sabemos que muitos acabam perdendo muito o controle, a responsabilidade, sem dúvida, parte assim da dignidade ou do prestígio quando isso vai para a sociedade, porque além da dependência causar os danos, como nós vimos, ela também vai mais longe, ela acaba
em grande parte, interferindo em valores na qualidade, na vivência, família, no trabalho, na comunidade, e vai afetar. Seguramente que sim. E se isso passar adiante, cadê a moral? A pessoa acaba com a carreira dela, como muitos nós já vimos. O valor da prevenção, né? E a intervenção nossa de enquanto profissionais, da família, é para segurar. Nós acreditamos piamente que é a prevenção. E como então vemos assim em termos das nossas políticas públicas no nosso país? Já que estamos falando em prevenção, e é sabido que seria por aí. É por aí. O Brasil, durante o governo Lula, em 2006, criou a SENAD, Secretaria Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. No plano, vamos dizer, ideal, político e legislação, andamos muito bem. Temos lei. Agora, a distância que nos separa desse ideal da legislação, que está lá em Brasília, e chegar aqui na ponta, na família, e afetar diretamente, realmente, como eu disse na abertura do programa, o crack é a maior demonstração de falência desse poder público. Quer dizer, há um plano ideal legislativo, mas na prática o dinheiro não chega, a verba não chega. E o que se tem muito, doutor Cláudio, como nós vimos nessa área conhecida em São Paulo, Cracolândia, são intervenções esporádicas, muitas vezes intervenções inoportunas, porque desconhecendo que dependência química é um problema sistêmico. Então não é, a polícia militar foi lá porque precisava desobstruir a avenida. Ok. Não é assim que funciona. A intervenção ali tem que ser encarada de maneira a sair de um lugar e chegar no outro. O DENARC, eu fiquei 10 anos ao lado da Cracolândia. E como delegado fizemos muitas rondas, tanto de prevenção quanto de repressão. E eu continuo insistindo, essa maneira de atacar isoladamente. O prefeito tem uma ideia, ele pega e vai lá. Conversa com ninguém. O governador do estado imagina alguma coisa, opa, vou pôr... E ficam essas ações isoladas, que não contribuem. Do ponto de vista da prevenção, eventualmente naquelas pessoas que já estavam fazendo algum progresso, dada a falta de continuidade, isso leva às recaídas. E recaída é muito ruim para o dependente químico, porque ele perde a fé em si mesmo, né? Ele diz, já tentei isso, não deu certo, eu já fui nesse programa, não deu. Então, isso é muito ruim. Nós gostaríamos que efetivamente houvesse uma política séria voltada. Como nós dissemos na abertura, a gênese é o álcool. Mas como intervir num país onde o álcool é absolutamente barato, liberado, quer dizer, em tese proibido para menor de 18 anos, mas uma pesquisa recente feita pelo Sebride, mostrou que adolescentes de 13, 14 anos, ingressando em qualquer bar ou supermercado, conseguem comprar bebida alcoólica, doutor Cláudio. E olha, que adulto confundiria um menino, uma menina de 13, 14 anos? Se dissesse que é um de 17 e pouco, quase 18, realmente, mas 13, 14... 92% dos nossos comerciantes não hesitam, segundo a pesquisa, em vender bebida alcoólica para os nossos adolescentes. E é verdade. E de outra parte, então, fica sem esse aval da legislação. E eu vou agora acrescentar mais. E nós vamos encontrar, doutor, uma família hoje refém desse adolescente. Eu tenho uma experiência muito interessante, foi no DENARC, uma mãe, e ela, no final do curso, ela disse assim, doutor, eu estou aflita porque minha filha vai fazer 15 anos e a festa debutante. Pois não, e qual é o problema da senhora? É que ela disse que os amigos disseram que se não tiver bebida alcoólica, eles não vão na festa e não vai ter festa. Eu senti a angústia dela, mas eu disse, e qual é a dúvida da senhora? Porque ela impôs uma condição, a festa de 15 anos, ela quer, os amigos insistem que tem que ter bebida alcoólica. Eu disse, mas está fácil resolver. Como assim está fácil? A senhora vira para sua filha e diz, não tem álcool. Mas ela disse que não tem festa. Tá bom, aceita. A festa é dela.
Veja o desespero dessa mãe de falar não para uma menina de 14 que vai fazer 15, porque os amigos querem o álcool. E sendo que, assim, a legislação já coloca que para menores, quer dizer, essa família teria o respaldo jurídico. Legal, e ela tem medo de falar. E mais, por exemplo, vamos supor que vá lá uma autoridade do juizado de menores ou a polícia, os pais seriam presos, porque é crime. É crime fornecer bebida alcoólica para menor. Sem dúvida. Independente de ser o pai ou não. Então ela tem todo o arcabouço jurídico, legal, para dizer para a menina, olha, não vai ter álcool. Em primeiro lugar, porque são menores, e já não poderia. Crianças. Começa por aí. Ah, então não tem festa. Tá bom, filha. Então nós estamos vendo, assim como a campanha do tabaco, a coisa funcionou, a gente vê hoje até mesmo para pleitear um emprego, na ficha, se responde se é fumante ou não é fumante. Perfeito. Porque existe até um preconceito na admissão. E as pessoas como respeitam, como já o professor disse de início. Sim. Caramba, a gente sabe que o álcool é um dos maiores malefícios. A gente vê acidente todos os dias, absurdos, diariamente as manchetes. Mas é como o mestre falou, mas a arrecadação é uma das maiores para o Estado, para todos os estados. E os acidentes pagam, empurra com a barriga. Então, para os nossos dirigentes governadores, o que é importante é o vil metal, é o dinheiro vivo. E as outras coisas vamos empurrando. É uma pena. Nós somos também reféns daqueles que dizem serem representantes do povo, mas não são não, viu? São representantes do dinheiro. É isso que acaba acontecendo. Então as políticas de prevenção acabam esbarrando em necessidades primárias que o Estado não consegue, com políticas públicas, chegar. Então, desde a época do DENARC, eu sempre dizia, nós não é problema da polícia, é um problema social grave. Significa dizer, todas as secretarias de Estado, ou no plano nacional, os ministérios, que ministérios? Saúde, trabalho, social. Então, aquelas pessoas, doutor Cláudio, quando estão se recuperando, eles querem um emprego, eles não têm formação. Então, precisa alguém do trabalho, fala, então nós vamos te dar uma profissão. Nós vamos conseguir um documento. O Estado precisa dar essas primeiras caminhadas, que na lei chama bonito, chama-se reinserção social. É só para Você inglês precisa fazer a reinserção social. O CRATOD até tem, mas o segmento é muito pequeno para a quantidade de pessoas. Isso é inexpressivo. É inexpressivo. Você imagina, o CRATOD está ali no Brás. Na rua, na Estação da Luz. Na Estação da Luz. Veja, essa semana em São Paulo, a Prefeitura admite que tenha cerca de 15 mil a 16 mil moradores de rua. É aquela população flutuante. E quando se vai buscar a vaga, a orientação médica, é absolutamente insuficiente, mesmo se eles quisessem. Então, nós encontramos usuários que dizem, mas não atende. Ele manda voltar daqui a 8 meses. Não é bem aquilo, não tem vaga no momento. Então, você imagina um usuário de crack, onde a fissura é a mais severa, você falar para essa pessoa que você vai... volta daqui a 4 meses. É só para ver como no nosso país não funciona, e os dirigentes das leis que me perdoem, mas existe um órgão chamado NIDA, que há 17 anos atrás, em 98, exatamente há 2 meses atrás, em abril de 98, ele lançou um manual, depois de 30 anos de pesquisa, da pesquisa à ciência, dizendo, segundo o princípio do NIDA, tratamento de imediato quando alguém peça, porque nessa hora é uma vida que está em jogo. Agora você vai, como você acabou de falar, né? O professor disse, vai num CRATOD, que é um dos locais... referência. É uma referência de São Paulo. Volta a semana que vem. O rapaz pediu naquele momento, vai para uma comunidade terapêutica que às vezes o usuário fala, eu preciso, e a família fala, posso levar? Não, mas primeiro tem que passar pelo médico, fazer uma avaliação, se ele tem condição. Quem está pedindo é o doente. Não dá para ter essa burocracia. É muita burocracia, gente. Vocês estão entendendo? Não dá. Vão aprender um pouco mais sobre dependência química. Porque os nossos dirigentes, é muito fácil falar. Ele quer ajuda agora. Então ele ouviu o programa e falou, eu vou amanhã aonde? Aonde? Se você vai para um Padre Haroldo, eles vão pedir primeiro, faça uma cartinha se não é o Padre Haroldo, é o Frei Hans.
Tem que fazer uma cartinha da mão do interessado. O interessado vai escrever uma carta que quer recuperação. Me poupe. Diga-se, em primeiro lugar, que o fator, em primeiro lugar, para se levar um dependente é a família. Lógico, tem mulher que chega para o esposo, para o noivo, para o namorado, ou você vai se tratar, estou saindo fora. Eu recebi um caso essa semana. O rapaz falou, olha, eu estou aqui porque hoje, quando eu cheguei, a minha esposa fez a mala, falou, ou você vai para o tratamento, eu estou indo para a casa dos meus pais. Na hora, ele pediu ajuda. E foram no mesmo dia. É assim que funciona. Infelizmente, de uma forma afetuosa, amorosa, tem muitos filhos que ficam e vêm porque o pai pede com amor, conversa. É nessa hora, não dá para ter um processo prolongado. Agora, se for esperar, passou aquela hora, já era. Burocratizar não funciona. E é burocrático. O Estado não consegue, doutor Cláudio, se libertar da extrema burocracia. É muita burocracia, o que o torna extremamente lento, pesado. Eu comparo o Estado àquela cena do filme do Titanic. Aquele transatlântico enorme, o Estado é assim, aquele transatlântico enorme, quando o vigia lá em cima viu o iceberg, ele disse, iceberg, manobra. Para você mudar a rota de um transatlântico, ele precisa de uma distância daqui no Rio de Janeiro. Então o Estado é lento nas ações de prevenção, é lento nas ações de repressão, quer dizer, e é por isso que o crime se aproveita disso. Eu faria outra palestra aqui falar do crime. O crime, ele não é tão organizado, mas ele se aproveita da nossa morosidade, da falta de estruturação. É tudo muito complexo, engenhoso, e em cima disso o traficante tira proveito. Sem dúvida. Não é? Porque ele pega pessoas de todas as classes sociais. A Cracolândia, nós encontramos ali dentro, doutor, advogado. Uma vez nós detivemos uma psicoterapeuta. Detivemos uma vez um rapaz, e eu brinquei, falei, hey boy, aí ele falou, do you speak English? Oh yes sir, right now. Ele falava inglês fluente, eu falei, what are you doing here, man? O que você está fazendo aqui, rapaz? E ele começou a contar a vida dele, então, camarada, 4º ano de engenharia na USP, um jovem bonito, o que você está fazendo aqui, 4º ano de engenharia? E aí ele começou a falar, aí começa a falar da família, começar a falar das dificuldades, que é o nosso trabalho de prevenção, de aproveitar essa oportunidade para dizer, nós não centramos na droga. O problema não é a droga, a cocaína, ou o álcool, a maconha. Então você que está em casa, pai e mãe, presta atenção, não é a droga. A droga é apenas uma substância química que para aquele usuário resolve, entre aspas, o problema dele. Por isso que eu gosto da definição dos professores Milkman e Sanders, 2 suecos, quando eles dizem assim, as pessoas não são viciadas em cocaína, as pessoas são viciadas nas reações prazerosas que a cocaína dá. Então, a sugestão é que precisamos conhecer a pessoa. O pai e a mãe não adianta, eu descobri que ele usa maconha. Tá, você não descobriu quase nada. Por que ele usa maconha? O prazer é muito maior nessa situação do que as vivenciadas até agora. Uma vez o doutor Coraza, dando uma entrevista na revista Veja, surpreendeu. Até o delegado-geral chamou e falou, pô, Coraza. O doutor Coraza, numa entrevista na Veja, ele falou assim, interna a mãe que o filho fica bom. Mas é verdade, porque tem situações que naquela situação, a mãe, aquele tipo de comportamento neurótico, que descarrega sobre o filho todos os seus problemas, transfere a ele, ele é o para-raio. É verdade, é verdade. Então, o problema não está nele. De fato, interna a mãe que o filho fica bom. Se você resolver aquelas neuroses da mãe, aquele pai truculento, violento, que acha que é só na porrada, que tem... esquece isso, cara. Você não vai... Na polícia, quantos pais me procuravam, doutor? Doutor, dá para o senhor mostrar a cadeia para o jovem? Vamos mostrar a cadeia para quê? Não, porque aí eu falo para ele, tá vendo? A cadeia é assim. O senhor acha que ele vai parar de usar? Eu dou aula de medicina legal na universidade. Tinha um pai que falava assim, doutor, o senhor não me levaria meu filho até lá no IML? Eu falei, para quê?
Não, porque quem sabe ele vendo cadáveres, o senhor mostrando os danos no pulmão, no cérebro. Eu falei, eu posso mostrar, mas isso não faz prevenção. Não, isso não é prevenção. Isso não é prevenção. Mas como não? Você não conhece o jovem. O jovem é imortal. Ele nunca o jovem que está usando droga, ele nunca vai se ver numa mesa tanatológica como um deitado ali. O senhor concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Então você vê como os pais pensam errado acerca de prevenção. É o amor, a conversa está longe. Sim. Falta de diálogo, falta de estar observando mais, participar mais da vida do filho. Eles estão carentes, doutor. Sem dúvida. Eles estão carentes. Recentemente, numa palestra com pais, eu disse, hoje nós estamos vivendo, os pais, todo mundo trabalha. Trabalha o pai, trabalha a mãe, realmente, mas os filhos estão carentes. Então, eu acredito que realmente agora chegou aquela colocação do tema, não é? Onde entra a fé na recuperação? Porque aí eu vou falar só por Deus. Não é à toa que o programa, os maiores programas, eles evocam um poder superior. Sim. Não é? O AA faz um sucesso. E aí eu remento ao início da palavra do pastor, que abriu. Nós temos um grande amigo, que nas horas... esse é o mais fiel de todos, que nas horas inoportunas, nas horas mais difíceis, a gente tem que chamar por Deus, sim. Ou chamar por um poder maior, por um Deus desconhecido. Aonde entra a fé na recuperação? Assim, o ser humano, nós somos um ser tridimensional, uma trindade. O ser humano é uma trindade, para você em casa entender. O ser humano, presta atenção, o ser humano nós somos, todos nós, homens e mulheres, faz um triângulo, pensa mentalmente um triângulo, põe num vértice a palavra soma, no outro vértice, psique, e lá no vértice de cima você coloca a palavra espírito. Fechou o triângulo. Soma, psique e espírito. Somos o soma. Somos. O que é o soma, ou a parte somática? O corpo físico. Corpo. Isso aqui. Esse lindão aqui. Portanto, doutor Cláudio, a parte somática, na prevenção, quem é que vai lidar com isso? É o médico. É a desintoxicação. É o médico que vai entrar com a medicação para o fígado, por exemplo, está com cirrose. Ele está com problema cardíaco. Ele está com descompensações no sistema nervoso central, por exemplo, falta dopamina, faltam neurotransmissores. É o psiquiatra. Somos psique, o intelecto, parte psicológica. Se o ser humano é isso, os latinos diziam assim, né? Penso, logo existo. Então o ser humano é aquilo que ele pensa. Muito bem, se o ser humano é psique, quem são os profissionais que atuam aí? Olha, a própria palavra psique, que é a origem da palavra psicológica, ou psicólogo, são os psicólogos e psiquiatras. Sem dúvida. O ser humano é isso, mas não é só isso. O ser humano tem uma alma. Então todos que estão comigo vendo agora, se você acredita na imortalidade da alma, não sei se você é católico, espírita, evangélico, não importa. Uma coisa nós temos em comum, a crença da imortalidade da alma, que se chama parte espiritual. Não é? E essa parte espiritual, quem é que atende? É Deus. E a minha visão de prevenção, quando eu digo no livro assim, é possível vencer, é porque nós cremos num Deus que tem poder para ajudar efetivamente um dependente químico. Então, quando se diz assim, o Deus das causas impossíveis, muitas vezes a dependência química é tão cruel que o médico, o psicólogo, os conhecimentos humanos se tornam, não conseguem dar conta. E é onde nós falamos assim, dirige para Deus. Se dirigindo a Deus, com fé. E o senhor falou bem, o AA não põe nem nome de Deus, é um ser superior. Poder superior. Nem está preocupado se é Jeová, se é Yahvé. Verdade. Se é Buda. Se é Buda, Krishna. Veja, então você que está em casa, peça para Deus na forma que você acredita. Imagine que há um poder superior que pode te ajudar a vencer, a te dar disposição de ânimo, coragem, né? E você vai vencer. O nosso papo está muito bom. Eu vou resumir. Em Coríntios 13, diz o seguinte, de todas as coisas que o homem, entre a fé, a caridade, o amor prevalece. Um filho amado
é a essência da presença de Deus no lar e no ser humano. Onde tem amor, tem Deus. Então, foi muito bom o nosso bate-papo, muito gostoso. Passou rápido. Muito rápido, não vai faltar oportunidade. Um minuto para você falar para o nosso telespectador. Se eu posso dizer, eu quero me dirigir aos pais. O senhor citou a Bíblia, eu gosto muito de da Bíblia que diz assim: pais, instrui a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso é Salomão. Portanto, você que é papai e mamãe, crianças, é nessa idade, até 5 anos, que você vai ensinar tudo, inclusive o bem, o amor a Deus, a se alimentar direito, a respeitar o papai, a mamãe e os professores. Doutor Cláudio, está aí a base, orientando bem os filhos, criando na demonstração do Senhor, como o senhor disse, vai dar certo, porque ele tem a essência. Então, assumam a paternidade. Papai e mamãe, você que está em casa, você precisa estabelecer o princípio da autoridade. Quem manda? Papai e mamãe mandam e filhos obedecem. É vertical, não é horizontal. Vamos ver se numa outra oportunidade a gente trabalhar esse tema aí. Isso é muito gostoso e ajuda demais na prevenção. Uma alegria encontrar o senhor, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Pois é, hoje nós tivemos esse encontro gostoso com o Dr. Carlos Magno, assim, é conhecido como a polícia do DENARC, aquela senhora, aquela pessoa maravilhosa que já fez assim, levou a mensagem para... Nossa, eu já encontrei ele em diversos lugares, mas a gente conhece assim, o delegado do DENARC. Foi um grande prazer tê-lo, tenho certeza que instruiu muito vocês, famílias, e qualquer coisa nós vamos passar a vocês, caso a nossa especialista não conseguir assim, dar a informação a contento, ela coloca sim, o Dr. Magno está à disposição. E se vocês quiserem fazer algum contato para levá-lo para fazer uma palestra num condomínio, enfim, na sua empresa, ele também faz esse trabalho que é fantástico. E nós dizemos a todos vocês que esse programa tem apoio da Instituição Cláudia Manso, que dá apoio não só aos dependentes químicos, também aos codependentes, que são os familiares. Tem apoio da Igreja Batista Betel, na palavra do pastor Getúlio, do canal dos voluntariados da NET Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que fornece esses ornamentos semanalmente, e dizer a todos vocês, grupos tanto de alcoólicos, narcóticos, associações que trabalham com esse segmento ou qualquer outra codependência da família, ou que traz alguma desestrutura, jogos, coisas parecidas, esse programa é democrático e nós contamos com a sua presença. Então, desejamos a vocês aí uma boa semana, um forte abraço e até o próximo programa.